Olá, meu querido e minha querida amiga aqui do canal do YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Meus irmãos, eu venho aqui deixar essa mensagem de fé ao teu coração, que o Espírito de Deus possa falar contigo. Mas antes de eu ir mais a fundo, eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe para a gente poder alcançar mais pessoas que necessitam de uma palavra de fé e de esperança, tá bom? Olha só, eis que venho sem demora. Quem que é esse que venho sem demora? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. É Ele que nós estamos esperando para o dia do arrebatamento. E o nosso dever, já que nós temos essa crença, né? A gente crê que a Bíblia Sagrada, ela é a própria palavra de Deus, né? E o livro de Apocalipse é a profecia que Deus, ele inspirou através do Espírito Santo, o apóstolo João, a escrever, né? As cartas do Apocalipse, e graças a Deus hoje está aqui para nós, né? Podemos se fortalecer nessa mensagem. Aqui a gente percebe que bem-aventurado é aqueles também que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que significa isso? Significa que para a gente ser arrebatado, para a gente não somente continuar crendo que um dia o Senhor Jesus vai voltar para arrebatar aqueles que são separados do mundo, né, que se esforçam em agradar a Deus, mesmo sabendo que não são perfeitos, mas se esforçam, né, em passar por essa porta estreita, são aqueles que reconhecem os seus pecados e lavam o seu pecado através da fé, né, no sangue do Senhor Jesus Cristo, crendo que um dia Ele morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia, né? Após a morte dele. Enfim, com essa crença a gente pode ser perdoado. Isso é o que mais importa, porque ainda que você seja um assassino, você seja um mentiroso, um adúltero, não importa qual o pecado seja, todos nós falhamos, erramos. É claro que não vivemos em pecado diariamente, porque depois que entendemos que a gente deve abandonar o mundo, a gente abandona. E a gente não volta mais, porque agora a gente conhece a verdade, né? Mas é claro que o apóstolo Paulo mesmo disse: Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado, né? Que é quem? O Senhor Jesus, aquele que te defende. Então, não deixa nenhuma acusação atingir a tua mente, sabe? Dizendo que você não é digno de ser salvo, de ficar com Deus por toda a eternidade. Não se entregue à tua fraqueza só pelo fato de talvez você tenha tropeçado em algum erro seu, em algum pecado, e talvez por causa disso você desanda, né? Enfim, Romanos capítulo 8, versículo 1 também diz que agora nenhuma condenação há mais para aqueles que hoje estão em Cristo Jesus. Então, o que passou ontem passou, hoje é outro dia. A Bíblia também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, receba com fé essa mensagem, porque o Senhor Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento e nós temos que perseverar até o fim, tá bom? Aqui no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25 diz assim: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar
e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Graças a Deus. Então, a gente percebe que já está chegando o dia do arrebatamento. É claro que aqui mesmo no canal do YouTube a gente tem mensagem de fé a respeito da prosperidade, né? Que Deus pode abençoar a vida de cada um de vocês, assim como a minha, né? Tem mensagem de fé a respeito da vida sentimental, que Deus pode restaurar um casamento destruído. Ele pode abençoar a sua vida em todos os sentidos, até mesmo te curar, se porventura você é uma pessoa enferma. A gente tem diversos exemplos que o Senhor Jesus, ele cura a vida de uma pessoa, ele liberta a pessoa dos vícios, não importa qual problema seja. Mas dentre tudo isso, como diz até mesmo a mensagem que um dia Salomão, rei Salomão, disse que dentre tudo que a gente precisa, o fim é temer a Deus. O que significa isso? É ter esse temor de saber que a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo vai voltar, porque os sinais estão diante dos nossos olhos. Então, eu sei que a gente precisa ter o nosso trabalho, a gente precisa se esforçar, né, em alcançar as bênçãos de Deus sem ansiedade, descansando nele, vivendo um dia de cada vez aqui na terra. Mas não podemos esquecer do principal, que é a nossa salvação eterna, né? Como a gente meditou aqui também no livro de Lucas, que haveria sinais, né, para que a gente pudesse ficar ciente da volta do Senhor Jesus. Já está acontecendo. A gente percebeu aqui que haveria sinais no sol, e isso já acontece porque os cientistas eles comprovam que ali no sol tem uma mancha, né? Tem gases queimando a mais do que antigamente, significando que tudo tem um fim. Então o sol vai chegar um momento que ele vai ter o fim e ele vai se apagar. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar, significando os tsunamis, né? Que a gente sabe que já foi noticiado aí diversas vezes na televisão. Enfim, homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Poxa, a gente sabe, a gente às vezes olha o noticiário, a gente fica perplexo. São coisas que às vezes não tem cabimento, entendeu? No tocante a pessoas que fazem justiça com as próprias mãos, sendo que a palavra de Deus diz que é a Deus que pertence a vingança, né? Então às vezes a pessoa, na própria vingança dela, ela decapita outra pessoa, ela assassina outra pessoa, né? Ela não perdoa outra pessoa, ela acaba pagando o mal com o mal, né? Tantos sinais ruins, sabe? Pessoas maldosas sendo estupradores, roubadores, enfim. Mas para finalizar aqui esse vídeo, a gente sabe que independente da maldade neste mundo, que é um dos sinais da volta do Senhor Jesus, o importante é que quem se achegar diante de Jesus crendo que Ele perdoa os pecados, será perdoado, tá bom? Porque Deus não quer que a gente venha perder a salvação eterna da nossa alma, tá bom? Então se analisa, vê o que está errado dentro de você, confesse o seu pecado, porque é assim que você vai ser salvo por toda a eternidade com Deus, ao invés de passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês abundantemente.